oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar o sistema respiratório, tá? É o conteúdo que tá no módulo 8 da apostilinha 2 ainda, tá? Nós vamos ver a importância desse sistema, tá? Então, a gente tem um convidado especial aqui, o nosso querido Robson, tá? E nós vamos ver o caminho, né, que o ar faz até chegar nos pulmões, tá? Bom, então, para isso, primeiro a gente vai falar da importância do ato em si de respirar, tá? Para que a gente respira? Então, nós respiramos porque o nosso organismo, tá, precisa fazer trocas gasosas com o meio externo. Lembrando que a gente absorve o oxigênio e libera o gás carbônico, tá? O oxigênio atmosférico e elimina o CO2, o gás carbônico, produzido pelo metabolismo das nossas células. Os órgãos que compõem o sistema respiratório começa lá no nariz, tá? Então, a gente tem as fossas nasais, tá? A importância das fossas nasais é porque o seu nariz, ele funciona como um filtro de ar, tá? Tudo o que é impureza fica retido nesse filtro. E aí, o que acontece? Virar meleca, tá? Então, aquela melequinha do seu nariz é aquilo que não passou pelo filtro. O seu nariz, ele tem pelinhos que vão auxiliar nesse processo para que só entre para dentro ar puro, tá? Para o seu pulmão. Outra função importante é a regulação da temperatura, tá? Se o ar tá muito frio ou o ar tá muito quente, quando você respira, o seu nariz ele vai fazer uma regulação térmica. Ele vai regular a temperatura desse ar que tá entrando no seu organismo, tá? Além da percepção de odores. Então, essas são as três principais funções das suas fossas nasais do seu nariz, tá? Então, você puxa o ar, ele vai entrar e vai descer até os seus pulmões. Bom, depois das fossas nasais, o próximo caminho que o ar faz é em direção à faringe. A faringe, sua faringe, ela é uma grande divisão entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Ela tem uma válvula, a epiglote, que ela se abre e fecha dependendo do que você está ingerindo. Então, se você está puxando o ar, né, você está inspirando, né, você está puxando o ar, ela se fecha e o caminho do ar vai diretamente para os pulmões. Quando você come, ela se abre e permite a passagem para o tubo digestório, tá? A laringe são onde estão as suas cordas vocais, que são chamadas também de pregas musculares. Quando elas estão bem esticadas, a voz é bem aguda. Quando elas estão mais frouxas, a voz é mais grave, tá? Então, são músculos que dão origem aí às suas cordas vocais. O caminho é esse mesmo, tá? Nariz, faringe, laringe, traqueia, tá? Vou até tirar os pulmões aqui do Robson. Então, a gente tem aqui os pulmões, o coração e depois a gente vai ter as costelas, tá? Vou deixar o pulmãozinho dele aqui em evidência pra gente falar sobre. Bom, a traqueia é um conjunto de anéis cartilaginosos. Sabe aquele canudinho que a gente dobra e ele não é aquele canudinho liso, é aquele canudinho cheio de dobrinha? Igual o sifão de pia também, ele é todo sanfonado, tá? Esses anéis sanfonados e cartilaginosos, eles são desse formato para evitar com que esse tubo se feche. Ele tem um formato de tubo, por onde vai estar passando o ar, né? E imagina o seguinte também, se você virasse o pescoço e ele não fosse sanfonadinho, ele iria dobrar e aí o ar não conseguiria passar. Então, esse formato é característico por conta disso, tá?
Aí, depois da traqueia, a traqueia é como se ela fosse um tronco de uma árvore, e os brônquios é como se fossem os galhos de uma árvore. O pulmão da gente, ele lembra como se fosse uma árvore. Aqui, no meu esquema, ó, aqui a gente consegue ver o órgão que eu falei pra vocês. Esse órgão aqui é a traqueia, ó, tá? Esses anéis cartilaginosos. E ele se ramifica em duas partes e vai estar cada uma das partes ligada a um pulmão. Então, aqui a gente tem os pulmões, tá? Aqui, essa capa aqui que envolve os pulmões é chamada de pleura. E lá dentro do pulmão a gente tem ainda o bronquíolo, que é onde estão os alvéolos pulmonares, tá? Então, vamos continuar aqui. O coraçãozinho, nosso coraçãozinho do Robson, tá aqui, tá, ó. Então, aqui a gente consegue ver as veias e as artérias que trazem o sangue pro coração e dele saem. A gente estudou o sistema passado, o sistema circulatório. E aí, então, os brônquios, tá? O brônquio, ele tem como função a passagem do ar. E os bronquíolos, na ponta deles, a gente tem os alvéolos pulmonares, que são responsáveis pelas trocas gasosas, tá? O que é a troca gasosa aqui? É o que vai trocar o oxigênio, vai trocar o gás carbônico, perdão, o sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, por sangue arterial rico em oxigênio. Vou falar agora sobre algumas doenças respiratórias, tá? Elas nada mais são do que inflamações nos brônquios. Quando os brônquios se inflamam, né? Os bronquíolos também, então a inflamação dos brônquios ou bronquíolos, faz com que eles fiquem mais contraídos, mais fechadinhos, e isso daí causa a asma e a bronquite. Além da produção de muco, que é aquele catarrão que fica quando você tá, né, com esse tipo de inflamação. Então, só passando um olhinho aqui na nossa apostila, tá? Aqui a gente tem alguns destaques, por exemplo, aqui, ó, dos pulmões, tá? Bem parecido aqui com o meu desenho e a traqueia. Olha lá, tá? Os pulmões e a traqueia. Brônquio direito, brônquio esquerdo. Lembrando que o pulmão direito, ele é, ó, esse pulmão direito aqui, que é direito pra você, tá? Na frente do vídeo. Ele é maior do que o pulmão esquerdo. E aí, aqui dentro, você tá vendo que ele é ramificado. E nessas ramificaçõezinhas aqui, é que saem os alvéolos pulmonares, tá? Bom, então, as inflamações que podem ter nos brônquios, nos bronquíolos, são chamados de asma ou bronquite, tá? Lembrando que a diferença da asma e da bronquite é que a bronquite, ela é crônica, então ela você vai ter sempre, vai ter que tratar sempre, tá? A asma dá algumas crises de asma, tá? Então, aqui tá mostrando no destaque aqui embaixo, no desenho também, tá? O bronquíolo inflamado, ele fica mais fechado, como você pode ver, e aí tem a produção do muco, tá? E agora, gente, eu vou dar sequência um pouquinho aqui na nossa aula e falar sobre a hematose, as trocas gasosas que acontecem dentro do pulmão, tá? Então, a palavra hematose, ela significa troca gasosa, tá? Acontece nos pulmões. No pulmão, o sangue chega venoso, ele chega por onde? Ele chega pela artéria pulmonar. Ele chega venoso pela artéria pulmonar, porque é essa artéria que saiu do coração, tá? E vai levar o sangue venoso pro pulmão, isso é chamado de pequena circulação. Chegou lá no pulmão, o que vai acontecer, tá?
chegou o sangue venoso aqui, rico em gás carbônico. Aqui, nesse desenho que eu representei para vocês, a gente tem o quê? Um destaque de um alvéolo. Imagina que eu peguei uma bolinha dessa aqui, um alvéolo, e tô mostrando ela, como que ela é, né? Um corte transversal aqui dos alvéolos. Então, olha só, o sangue chegou venoso. As hemácias, elas estão ricas em gás carbônico, tá? O que que vai acontecer? Aqui dentro do alvéolo, eu tenho pouco gás carbônico, eu tenho muito oxigênio. Então, o gás carbônico que está concentrado aqui nesse capilar, né? Isso aqui é um capilar, ó, essa parte aqui é um capilar. Capilar é um... Lembrando que é um vasinho de pequeno calibre. Vai passar gás carbônico do capilar para dentro do alvéolo pelo processo de difusão. Então, vai sair do glóbulo vermelho gás carbônico, vai entrar no alvéolo pelo processo de difusão. E aqui que estava com grande concentração de oxigênio por causa da inspiração, esse oxigênio, que tem grande concentração aqui, vai também passar por difusão para o capilar. E assim ocorre a troca gasosa, tá? Então, aqui só os destaques. Venoso rico em CO2, arterial rico em O2. Importância dos pulmões é que eles permitem que as trocas gasosas aconteçam. Então, o processo em si é o que? É nada mais do que o encontro dos capilares sanguíneos, que são cheios de hemácias, células sanguíneas que transportam oxigênio, tá? Com os alvéolos pulmonares, com essa parte aqui, né? Cada uma dessas bolinhas aqui, que vão fazer a troca gasosa, tá? A membrana que envolve os pulmões é chamada de pleura, e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho da importância do músculo diafragma, tá bom? Até mais então.